eu vou resumir que eu nós vou dar somos... o mesmo tempo que dei ao colega. Obrigada. Tem que ser uma questão de noblesse e de cuidado. Nós somos 3 psicólogas e as 3 com especialização em psicologia transpessoal pela Lubrate. E vamos ter uma tarefa difícil, né? Porque se um com 15 minutos é difícil, imagina 3 com 15 minutos. Nós estamos treinando para não passar o tempo. Nós vamos falar sobre o nosso projeto. O grupo sou eu, Eunice Grotti, a Magali Sola e a Maria Cristina Barros, que alguns acho que já conhecem. E nós vamos apresentar o nosso projeto em psicoterapia breve a pacientes ambulatoriais com depressão dentro da abordagem da AIT, né? A abordagem integrativa transpessoal da doutora Vera Saldanha. Esse projeto ele teve início em 2014 pela Maria Cristina. Ela iniciou dentro do PROCER. Para quem não sabe, o PROCER é um programa de saúde e espiritualidade que ocorre dentro do IPQ, o Instituto de Psiquiatria da USP. E, para nossa surpresa, tem médicos, muitos psiquiatras, psicólogos, e todos com o mesmo objetivo de olhar o ser humano a partir dessa abordagem integral, incluindo a espiritualidade. E a Maria Cristina, a princípio, em 2014, realizou um projeto com pacientes com vários distúrbios psicológicos, psiquiátricos. E como ela teve um sucesso muito grande, o PROCER esse ano fez um novo convite para que esse projeto não parasse. E foi aí que nós nos juntamos. E esse projeto ganhou um corpo maior, porque na época que ela iniciou e fez em 2014, ele era um projeto só assistencial. E hoje ele tem 2 frentes. Um projeto de pesquisa, que nós já entregamos e está em fase de avaliação, porque ele é um pouco mais demorado para ser aprovado, né? Porque a parte científica, nós temos que fazer toda uma pesquisa, mas ele está em fase de aprovação. E a parte do projeto, que é o assistencial, nós já iniciamos, já há um mês e pouco, mais ou menos, e estamos atendendo especificamente pacientes com depressão. E aí, por que dessa escolha, né? Tudo bem, eu vou falar assim mesmo. Você pode até ir passando. Nós escolhemos depressão porque é um tema muito em voga, com muita procura, muita demanda, e tem muitas pesquisas, muitos trabalhos teóricos, mas infelizmente poucos estudos na prática clínica. A gente vê poucos estudos comprovando a eficácia dos atendimentos da psicologia transpessoal com depressão, que já possam ser comprovados na prática. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 350 milhões de pessoas sofrem de depressão. Teve um crescimento nos últimos 10 anos de 18,4%. Né? A prevalência do transtorno na população mundial hoje já é de 4,4%. No Brasil, infelizmente, né, 5,8% da população sofre com problemas de depressão de algum nível, desde o mais leve ao mais grave. Isso representa 11,5 milhões de pessoas manifestando este desafio na vida e no dia a dia. A depressão, ela está associada a altas taxas de morbidade e mortalidade, porque justamente quando o paciente está saindo do grave, né, da questão grave da depressão, às vezes ele tem realmente uma condição e uma energia que possa levar a retirar a própria vida. Ele está relacionado a altos custos médicos e os medicamentos, infelizmente, eles são eficazes apenas a 60% do paciente. O nosso objetivo é unir-nos com a parte médica e fazermos um tratamento conjunto, tratando a parte física, mental e espiritual.
O envolvimento religioso, todos nós já sabemos e ouvimos muito aqui, em todos os lugares, que ele é positivamente relacionado a uma melhora de saúde como um todo, saúde mental, bem-estar, alegria, vontade de viver, entre outros tantos. E há menores índices de depressão, pensamentos disfuncionais, suicídios, estresse, e também eles estão relacionados a um maior envolvimento religioso e espiritual. Lembrando que o nosso trabalho ele está numa abordagem transpessoal que está falando da espiritualidade, não da religiosidade em si. Tanto que nós temos pacientes de vários tipos de crenças religiosas e isso não impede do trabalho. Segundo Koenig, que eu acho que é o escritor com o maior número de artigos e livros publicados a respeito da espiritualidade, a espiritualidade é uma busca pelo sagrado, um processo no qual a pessoa busca descobrir, se apoiar e, quando necessário, transformar aquilo que ela julga sagrado na vida dela. E sagrado para cada um pode significar uma coisa, né? E o sagrado é aquilo que distingue a religião, a espiritualidade de outros fenômenos. E nós nos baseamos bastante na literatura do Koenig para moldar o nosso trabalho. Então, as intervenções terapêuticas baseadas na espiritualidade, elas se diferenciam das abordagens psicoterapêuticas de base religiosa. Não temos nada contra a religião, mas são diferentes e a gente precisa falar que são diferentes. E a psicoterapia transpessoal, especificamente, ela é uma abordagem que se caracteriza por intervenções que incluem e trabalham com a dimensão espiritual. Então, nós olhamos para essa instância dos nossos pacientes, nós perguntamos o que eles pensam a respeito, perguntamos se eles têm alguma prática, se eles acreditam em algo, se eles têm experiências que possam ser trazidas para que a gente trabalhe em cima disso, que é positivo e sagrado, para retirá-lo das crises e fazê-lo ver que ele tem algo saudável dentro dele, que muitas vezes é esquecido quando você está na depressão. Então, e apesar desse, como eu já falei no começo, tem muita pesquisa que evidencia, né, que a relação entre a melhora na saúde, e saúde como um todo, e saúde mental, relacionada à espiritualidade e religiosidade. E a aplicação desse conhecimento na área clínica, infelizmente, é muito pouca. Talvez porque as pessoas podem ter medo, né? Porque falar da espiritualidade em clínicas, psicólogos, às vezes isso não é muito aceito, pode não ter uma visão, ser visto de uma maneira muito boa, mas isso está mudando. E é isso que a gente veio mostrar aqui com um projeto que está sendo feito dentro das escolas clínicas, com médicos, psiquiatras, e tem muita aceitação por parte das pesquisas, inclusive, que o Procer ele trabalha com pesquisas, que é um dos pilares, e outro que é a parte do trabalho assistencial. Agora eu vou passar para a Magali Sola. Bom, o nosso trabalho ele é especificamente em cima da AIT, né, da psicologia transpessoal. Lembrando, né, que a psicologia transpessoal ela tem como objeto de estudo esses estados alterados de consciência, que transcendem o nível pessoal ou do ego. Então, é a escola de psicologia que pesquisa, num nível científico, essa espiritualidade, é o que a gente está fazendo lá. Então, podemos dizer que há 3 aspectos que diferenciam a transpessoais das demais abordagens psicológicas, que é a ênfase nos aspectos saudáveis do indivíduo. O que a gente procura fazer com esses pacientes em depressão? Explicar justamente isso. Eles estão em depressão, eles não são a depressão. Então, mostrar que na essência deles tem algo bom que pode tirá-los desse processo e essa busca do melhor deles que a gente faz durante o tratamento. Despertando também a ilusão da separatividade, a conexão com a espiritualidade que é inerente a todo e qualquer ser humano. Então, a transcendência ela é uma necessidade intrínseca na natureza humana que está conectada ao mundo material, como a Eunice já falou várias vezes, independente da crença religiosa que cada um tem.
está relacionada à vivência de experiências que, ao serem acolhidas e trabalhadas, ganham um sentido e podem ser potencializadas e transformadas. O que a gente percebe? Quando a gente ouve essa espiritualidade que aflora, eles se sentem mais seguros em conversar. Então, o Konen, né, como a Eunice falou, ele tem uma pesquisa nesse sentido, da importância da gente escutar o paciente nesses aspectos, tanto religiosos, mas também dessa conexão com algo maior que não aparece na materialidade da doença. As experiências mais estudadas na transpessoal são as culminantes, né, que iniciou com Maslow, que são as experiências místicas, que trazem sentimentos de êxtase, plenitude, comunhão com outros seres e também com a natureza. E a quarta força, como é conhecida, né, a psicologia transpessoal, é a única abordagem que trabalha ativamente com essas experiências, atualizando-as e auxiliando o paciente a produzir um sentido para elas, entender melhor o que está se passando com eles. E dentro da psicologia transpessoal, né, tem um vasto estudo de práticas diversificadas e desenvolvidas em várias partes do mundo. Nós escolhemos a IT, que é a abordagem integrativa transpessoal, criada aqui no Brasil pela doutora Vera Saldanha, para atuar dentro do Hospital das Clínicas. A IT é uma metodologia de aplicação da transpessoal, composta por dois aspectos básicos, o estrutural e o dinâmico, onde o estrutural é constituído por 5 conceitos básicos. Aqui eu vou, pode passar mais, né, rapidamente, porque a Vera ontem já falou, e acho assim que por mais que eu me esforce, eu não vou falar melhor que ela, né? Então vamos passar. Então ela apresenta esses aspectos estruturais, né, onde tem a unidade, o conceito de ego, o conceito de vida, a cartografia da consciência e estados de consciência. Dentro disso, a gente trabalha num corpo teórico, onde a gente vai trabalhar o eixo experiencial e o eixo evolutivo. Dentro disso, tem os níveis de intervenções e técnicas que nós utilizamos, né? Então, são a imaginação ativa, a parte verbal, reorganização simbólica, os recursos adjuntos e as práticas interativas, que tem as 7 fases, né? Que são as etapas da IT, que é o reconhecimento, a identificação, desidentificação, a transmutação, a transformação, a elaboração e a integração. Bom, a justificativa nossa para esse trabalho lá dentro do HC é que, apesar dessas inúmeras pesquisas sobre a influência benéfica da espiritualidade e religiosidade na saúde, existem poucos estudos sobre essa aplicação de abordagens que consideram esse aspecto da espiritualidade num contexto clínico. Então, sendo assim, o nosso trabalho visa demonstrar como a psicologia transpessoal pode ser aplicada em pacientes com depressão, com o objetivo de trazer uma melhora geral do seu estado psicológico, emocional, físico e social, reintegrando ele dentro de todos os aspectos da sua vida para ele voltar a ter uma vida saudável. Tá? Bom, então, dando continuidade, nossos objetivos gerais, a gente quis, então, identificar a relação entre a depressão e a espiritualidade e religiosidade dos pacientes, compreendendo como esse campo poderia contribuir para o tratamento dessa doença, comprovar a eficácia também, então, de um modelo de intervenção psicológica integrada à espiritualidade e fundamentada na abordagem transpessoal. Esses são os nossos principais objetivos. E os nossos sujeitos? Pacientes desse projeto são adultos, de ambos os sexos, diagnosticados com depressão e que vão ser atendidos por nós em psicoterapia, então, um modelo de psicoterapia breve, individualmente. Os critérios de exclusão: são excluídos pacientes com dificuldades clínicas e cognitivas que impeçam a formação de insights no trabalho. São os únicos que a gente está excluindo. Nós vamos utilizar, sim, alguns instrumentos para nos ajudar na nossa quantificação de resultados, e nós escolhemos utilizar a escala de bem-estar psicológico, a escala de depressão de Beck, que é a mais utilizada nesses tipos de estudos, e uma escala recentemente construída e validada no Brasil, que é chamada ARES, que é a escala de atitudes relacionadas à espiritualidade.
Essa escala é muito interessante porque ela foi feita justamente lá no Procer também, por uma colega nossa, Camila Bragueta, e baseada num instrumento qualitativo que existe lá no Procer e que todos nós utilizamos e divulgamos bastante, que é a anamnese espiritual do Procer. Só que como a anamnese espiritual do Procer é um instrumento muito qualitativo, dificilmente aplicável a enfim, modelos de pesquisa, de projetos de pesquisa como este, então a própria Camila transformou a anamnese espiritual numa escala mais objetiva e chamou-a de ARES. E foi o projeto de mestrado dela, ela defendeu recentemente, nós estamos então utilizando essa escala. 5 minutos, pode ser? 5 minutos. Pode. Então, nós estamos então contando com 24 pacientes nesse estudo, que é um estudo piloto, obviamente, depois nós vamos ter bem mais. Esses pacientes são recrutados junto ao setor de psicoterapia, do próprio Instituto de Psiquiatria, e nós três somos o trio calafrio de psicólogas atendendo. Bem, o nosso procedimento, no primeiro momento, 24 pacientes então serão contatados por telefone, convidados a participar do projeto. As escalas então que serão utilizadas vão ser aplicadas em grupo, de uma só vez, logo após a assinatura do consentimento informado. Haverá um sorteio então cego, duplo cego, em que os 12 pacientes participarão da intervenção que nós estamos fazendo, de AIT, e os outros 12 restantes vão continuar na fila de espera por atendimento. Então, na verdade, vai haver esse sorteio. As sessões todas acompanharão as 7 etapas da AIT, terão duração de 1 hora e terão sempre 2 momentos, um de interação verbal e um outro de prática. Quais são as técnicas ou práticas que nós optamos utilizar? O grafismo das mãos, nós não vamos ter tempo aqui para falar sobre elas, infelizmente. Os 7 eus, que é uma técnica projetiva. A técnica das 4 portas, que é uma visualização dirigida. O grafismo dos opostos, também, que é um exercício de grafismo projetivo. O exercício do sábio, de visualização dirigida. O exercício da busca por excelência e o revivendo a experiência espiritual de plenitude, que é uma técnica de imaginação ativa, onde a gente pede para a pessoa se lembrar de algum momento de plenitude que ela tenha vivido e, se acaso ela não se recorde de nenhum, que ela tente imaginar como seria se ela tivesse vivido um momento assim e trazendo então para aquele momento, revivendo aquele momento, ou atualizando aquela experiência no momento da terapia. Nós também utilizamos alguns recursos adjuntos, como práticas de relaxamento, sempre antes de qualquer vivência que fazemos um breve relaxamento. Algumas práticas de meditação também são bastante utilizadas por nós e também entre sessões, quando a gente então ensina uma prática de meditação que os pacientes podem replicar e fazer em casa durante a semana. E também confecção de mandalas. Bem, descrevendo rapidamente então a sessão de terapia, a gente faz então um levantamento dos dados da pessoa no primeiro momento, na primeira sessão, a definição das metas e a investigação da história espiritual e religiosa desse paciente. Então a gente faz perguntas como: você tem uma opção religiosa? Se sim, qual? Se não, você tem alguma crença ou prática espiritual? Você teve alguma experiência em que se sentiu pleno e fazendo parte de algo maior do que você mesmo? Você poderia relatar? E aí nós escolhemos esse tipo de experiência, obviamente, para trabalhar, que são as experiências lá faladas por Maslow e que embasam a transpessoal. Bem, terceira a 10ª sessão, então nós vamos utilizar as respostas colhidas nessa primeira sessão sobre essa dimensão espiritual e religiosa do paciente. Nós vamos utilizar essas respostas e aplicar então as técnicas que a gente escolheu e os recursos adjuntos, sempre dentro das 7 etapas da integrativa da Vera Saldanha. Na 11ª sessão, nós novamente vamos unir o grupo todo, reaplicar as escalas que a gente aplicou lá inicialmente e com os 24 participantes, e na 12ª sessão, que é a final, nós fazemos um feedback
e terminamos o projeto. Bem, a análise dos dados, nós vamos fazer uma análise então quantitativa, uma qualitativa, e a análise qualitativa vai incluir uma autoavaliação escrita pelos pacientes, os dados de prontuário que nós vamos colher desses pacientes e as anotações feitas pelo terapeuta a cada sessão. Produções gráficas também. 3 minutos. Bem, aspectos éticos, sempre todo projeto de pesquisa inclui o consentimento livre e esclarecido. E claro que aí vocês podem se perguntar, aqueles que não foram sorteados, que estão na fila de espera, o que vai acontecer com eles? Eles não vão ser beneficiados? Vão, apenas que eles vão ficar para um segundo momento, eles vão ser os próximos da fila a serem chamados para atendimento. Então, assim, ninguém fica prejudicado. Então, essa é a nossa experiência, a gente já está fazendo esse projeto no nível assistencial e a pesquisa propriamente vai começar tão logo a gente tem o ok da Comissão de Ética, mas é um projeto que é muito promissor e a gente agradece a atenção. Obrigada. Eu agradeço como 3 pessoas mantiveram o tempo que tinha sido prometido. Fantástico.